Uma vida, uma escolha, um momento pode destruir o universo inteiro. What If, o episódio 4, foi o melhor até agora? Se você fosse o portador da joia do tempo, você voltaria no tempo para salvar aquele que ama da morte certa? Esse episódio foi completamente profundo, complexo e cheio de questionamentos sobre a dualidade humana. Não precisa ser uma releitura completa dos filmes para fazer o What If ser uma série tão incrível. Foi necessário ir ao infinito e além para termos a percepção do que é certo e errado. Aqui vemos o Doutor Estranho tendo as 5 fases do luto, que são fases de negação, isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação, mas de um jeito completamente diferente, onde ele não aceita a morte da Christine. Aqui ele não aceita e ele vai atrás para barganhar, para ir ao infinito e além mesmo do que ele acha que pode ser o certo para ele, mas ele esquece de todos os outros. Aí que vem o egocentrismo do personagem. E vamos para o lado das referências. Bom, nesse episódio, quem foi a voz da razão dele, né, que alertou ele, foi o Wong e a anciã. Nos filmes, quem alerta ele sobre o que é certo e errado é o Barão Mordo, e ele não está presente nesse episódio. A gente também tem a presença do Vigia mais significativa, ele aparece mais nesse episódio, e no final do episódio ele chega até cogitar falar com o Stephen Strange, falando do porquê ele não interviu. E que as escolhas do Steve, ele, fizeram o universo sumir, né? Então já é diferente dos outros episódios. O Vigia nos quadrinhos, ele raramente interfere nos conflitos humanos. Ele interfere mais em alguns quadrinhos do Quarteto Fantástico, e mesmo isso traz algumas consequências para ele, porque ele é banido do resto dos vigias, né? O vigia é um grupo, e nesse caso o vigia que fica, como eu vou dizer, responsável por vigiar a Terra, né? É o Ato, que é o nome dele, e aqui parece que é o Ato também, não foi revelado o nome dele, só aquele que vigia, eu acho que é como eles chamam ele. E é interessante que aqui ele já foi e falou com o personagem, o que me fez questionar que quando ele vai intervir. Porque aqui ele tem aquela percepção, será que se eu intervir agora, ele vai me escutar? E aí, no final do episódio, o Steve conversa com ele e fala: você não me avisou, você ficou aí olhando e não sei o quê. E aí ele explica o porquê que ele não interviu e fez o Steve cair na real que não tem como trazer alguém da morte certa sem ter consequências. E o tempo é a pior das consequências possíveis, né? Ele perdeu todo mundo, ele se transformou num monstro, ele acabou com vários magos supremos de outras dimensões só para trazê-la de volta. E o que isso causou? Agora ele não tem mais nada. Também temos a referência com outra personagem que tentou trazer alguém de volta, trouxe a pessoa de volta, no caso, um androide de volta, e criou uma dimensão chamada Rex. Sim, estou falando da Wanda, não consigo assistir esse episódio e não pensar em WandaVision. A Wanda fez exatamente o que o Stephen fez aqui. No caso, ela usou a magia do caos, né? E nesse episódio, o Steve também usa a magia do caos. Então, já é 2 coisas aí que podemos ficar de olho sobre os níveis de poderes, né, que o Mago Supremo pode um dia atingir no live action. A Wanda, ela trouxe o Visão de volta, e aí ela também trouxe, também parou o tempo, onde todas as pessoas daquela cidade ficaram presas no contínuo espaço-tempo. Ela criou vida do nada, e nesse episódio de What If a gente viu que o Steve, ele parou no tempo, voltou no tempo,
trouxe alguém de volta da vida, alguém de volta da morte, à vida, né? E é uma coisa que me fez lembrar muito WandaVision, foi a parte das runas, porque no episódio que tem o Steve versus o Steve do mal, ele usa várias runas, né? E aí me lembrou o embate da Wanda com a Agatha, porque elas usam runas também. E o interessante é que aqui o Steve do mal conseguiu destruir as runas, né, do outro Steve, né, da parte boa, porque são o mesmo Steve, né, são o mesmo Doutor Estranho, então eles conseguiram, um conseguiu derrotar o outro, mas no final ele era ele mesmo, sabe? Então já mostra aí que não há ganho sem perdas, né? E no caso aqui ele perdeu toda a sua humanidade que ele tinha. E sim, não tem como citar essa mudança do Doutor Estranho sem pensar no trailer do Homem-Aranha. E aí a gente viu que talvez no filme do Homem-Aranha o Steve seja o Steve mesmo e não outro personagem. Porque nesse episódio aqui a gente viu que, mesmo com os alertas, ele vai atrás porque ele se acha o bonzão, o maioral. E aí a gente viu que no trailer do Homem-Aranha ele pode ir atrás, fazer a magia que ele acha que ele vai estar certo só porque ele é um mago supremo, ele tem um poder inigualável de outras pessoas e que ele não vai afetar a realidade. E aí já mostra um paralelo, né? Porque nesse episódio de What If, ele destruiu um universo por conta das suas escolhas, né? E no trailer do Homem-Aranha, ele ramificou vários universos e trouxe vários personagens de várias linhas do tempo diferentes, de várias dimensões diferentes. Então, eu acho que isso aqui pode ser um alerta para o que a gente pode ver nos filmes da Marvel. E aí, deixei nos comentários o que vocês acham, se é o mesmo Steve, né, que vai fazer as escolhas no filme do Homem-Aranha, ou se ele vai estar sendo substituído por alguém, né? E comenta aí o que vocês acharam do Steve nesse episódio de What If. Outra referência também é o Cagliotto. Aqui a gente tem a presença dele, né, no episódio. E no filme do Doutor Estranho, ele é citado, né? Ele é citado pelo Mordo, ele é citado pelo Wong por conta da sua biblioteca secreta dos livros de Cagliotto, né? Inclusive, o Caecilius, ele até usa o livro da Dimensão Negra, né? Para conseguir trazer o Dormammu de volta, né? Conseguir trazer ele para a dimensão que a gente conhece, né? E ele é impedido pelo Doutor Estranho. Aqui a gente também teve essa referência. E uma curiosidade sobre o Cagliotto é que ele já foi mestre de Doom, o Doutor Destino. E esse personagem, ele é muito forte. Ele tá aí desde os anos 10.000 DC, né? E então é um personagem interessante. Eu gostei do jeito que eles utilizaram ele aqui. E ele fala pro Steve que o correto foi ele, né? Que ele seguiu através do tempo, tentando buscar o conhecimento, e ele esqueceu de buscar o conhecimento daqueles com os próprios vivos, né? Ele foi buscar o conhecimento sozinho. E aí eu acho que isso traz uma reflexão. A gente precisa das pessoas para nos trazer com o pé no chão do que é o certo, o errado, a dualidade do personagem. O Steve é a prova dos personagens da Marvel de que sim, o poder corrompe. E aí, o que vocês acham desse episódio? O que vocês estão achando de What If? Deixei nos comentários. Curte o vídeo, assina o canal e até a próxima.